Política, com Rosiane Carvalho. Hora de contato com Rosiane Carvalho, jornalista, colunista aqui na nossa programação. Rose, boa tarde para você, Rose. Boa tarde, Thaís Gama, boa tarde para o Alex e para todos os ouvintes da Band News Difusora. Dentre tantas notícias que temos, Rose, para abordar, tem a informação da Corte Interamericana de Direitos Humanos que debate a crise climática aqui na capital amazonense, um evento importante para a gente. Rose, o que você tem de destaque? Isso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela se deslocou ao Brasil. Na verdade, desde o dia 20, está fazendo uma série de reuniões em Brasília, primeiramente, envolvendo aí membros do Judiciário, instituições do Judiciário, e o foco principal, o objetivo principal é discutir direitos humanos, mas também dentro do contexto da questão climática, da emergência climática. E, portanto, onde recai a maior parte dessas agressões e quem são as pessoas mais feridas nesses direitos humanos básicos envolvendo questões climáticas. Então, a escolha do Brasil não é à toa, o Brasil está sempre no ponto central e a vinda a Manaus também não é à toa, porque Manaus é um ponto central desta Amazônia, mas também do ponto de vista, Thaís, das violações aos direitos humanos. Então, desde ontem, há vários painéis, a sessão, né, desses membros da Corte Interamericana acontecendo no Teatro Amazonas, mas há discussões, palestras, exposições e eventos paralelos mesmo dos próprios povos indígenas, da Associação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, a APIAM, para debater a questão climática, debater direitos ambientais, debater direitos humanos também, essa inserção toda. E como refazer, como atender a esses direitos, a essas violações no momento atual, né, no momento em curso, no momento em que essas violações estão ocorrendo, elas já ocorrem há muito tempo, mas no momento de emergência climática, que é preciso ter respostas imediatas e ter respostas também de alterações dessas legislações, da forma como se julga. Acabei de ouvir algumas exposições aqui no Taj Mahal, em que havia um painel a respeito dessa questão dos direitos humanos e a crise climática, com participação de pessoas de outros países e também operadores do direito, estudantes, pesquisadores, né, do direitos humanos e também da questão climática e indígenas. Bom, e a grande questão é que há decisões, ainda hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas, que não conseguem compreender os indígenas nos seus direitos mais básicos já garantidos da Constituição Federal, tratando como pessoas que não são indígenas só porque falam português, usando termos absolutamente inadequados, né, dentro desse contexto de quem deveria garantir os direitos, né, dessas pessoas. Então, são debates riquíssimos, estão acontecendo de forma paralela e a gente precisa estar antenado. Eu queria acrescentar para vocês que um dos temas que está circulando nessa mesa, em outras também, né, no entorno desse evento, são questões relacionadas ao Estado do Amazonas sobre a exploração do potássio em Altazes, agredindo os direitos dos indígenas Mura em seu território, tentando negar a existência deles desde o início deste processo, e já causando uma série de violações expostas pela pesquisa, pela investigação do Ministério Público Federal e também relacionada à Eneva, né, lá em Silves, e também sobre território Mura. É isso, Thaís, um resumo básico, mas é claro que isso volta amanhã em outras abordagens nossas, como é de costume já a nossa atenção para esse tema. É verdade, Rosiane. Esse tema a gente já tem aqui, já apontou diversas vezes essa pauta, esse questionamento da população indígena quanto às diversas violações que a gente já mencionou em diversos exclusivas, em temas pontuais aqui na nossa programação. Mas a gente também hoje, Rose, teve uma perda bem significativa para a política, a morte do ex-deputado federal Arthur Bisneto, aos 44 anos, Rose. Isso, nós fomos surpreendidos agora, no início da tarde, com essa informação. Eu estava aqui chegando para assistir o painel sobre direitos humanos e saí tentando apurar e confirmando realmente essa informação de morte do ex-deputado federal, Arthur Bisneto, aos 44 anos, foi encontrado
morto no apartamento dele. Não há informações concretas a respeito da causa da morte. Eu li no site do INC que a suspeita de um ataque cardíaco, que foi chamado uma emergência, um atendimento de emergência, mas quando ele chegou até o local onde estava o ex-deputado, ele já havia falecido, né? Foi constatado que ele já estava morto. Bom, e aí ao longo da tarde houve uma série de manifestações a respeito dessa figura política, que é o Arthur Bisneto, foi vereador, um dos vereadores mais jovens, né, no período em que foi eleito, filho do ex-senador Arthur Vigílio Neto, ex-prefeito de Manaus, e foi deputado federal por 3 mandatos, né, na Câmara dos Deputados. Inclusive, numa sessão conjunta hoje da Câmara dos Deputados e do Senado, presidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, houve ali um minuto de silêncio quando esta casa foi informada a respeito do falecimento do Arthur Bisneto, palavras de reconhecimento em relação a um ex-deputado, mas também de reconhecimento à atuação do pai dele, da importância do pai dele no contexto histórico do Congresso Nacional. Isso foi a manifestação do presidente Rodrigo Pacheco. E houve também ali uma série de manifestações, eu vi, dos políticos aqui do estado do Amazonas, publicando postagens, fotos, suas memórias com o Arthur Bisneto, Thaís, e publicação do senador Omar Aziz, do governador Wilson Lima, do senador Eduardo Braga, né, lamentando aí a morte e prestando suas solidariedades, enfim, para a família do ex-deputado Arthur Bisneto. Rose, exatamente, vários autores da política, deputados, estão ainda manifestando seus pesares por esta perda, bem pontuado que você trouxe aqui para a gente. Temos um assunto ainda com 6 minutos, Rose, para dar as atualizações sobre a corrida dos pré-candidatos à cadeira de prefeito, porque mesmo com tudo isso acontecendo, a corrida continua, Rose. Sim, acontece que eu acho que tem um momento agora que é preciso fazer uma análise desse ponto da construção dessas candidaturas. Veja, só as convenções lá no dia 19 de agosto, se não me engano, esqueci a data, mas é bem no início de agosto, na primeira quinzena de agosto, que vai ter a convenção. A convenção é o ato oficial do partido ali, quem viver, viverá, e quem não conseguir sobreviver, acaba ali o sonho de ser candidato a prefeito de Manaus. Então a gente está vendo todos eles buscando essa viabilidade, uma publicação de milhares, centenas de pesquisas, mas a gente consegue fazer a leitura do momento, especialmente, eu penso, pela atitude de cada um deles. E eu penso que a atitude de cada um deles também demonstra, nesse momento, seus próprios erros, a tentativa de revisar esses erros, né, de alguns, outros não, insistindo nos erros. É nesse ponto que eu quero observar, né? Eu penso que da forma como ele se movimenta, inclusive de ataques, de fala, o Amon está no centro de muitos deles, especialmente do Marcelo Ramos. E não é à toa, porque o Amon ele estava captando muito essa expectativa do eleitorado de esquerda. Marcelo Ramos entra em busca, primeiramente, de um voto ideológico. Claro que há uma mescla da fala, da experiência, da capacidade dele, como a gente viu ontem no Exclusiva, né? O que acontece é que talvez essa movimentação não esteja sendo suficiente para o Marcelo Ramos e talvez ele deva revisar, né, se só o voto ideológico com uma mescla branda, né, dessa capacidade que ele tem, muito maior, de fazer uma crítica a respeito do que está acontecendo na cidade de Manaus, né, na conjuntura da prefeitura, não será mais importante para ele que apenas a busca do voto ideológico. Porque eu penso que o Amon consegue se movimentar em que pega essas críticas e não se abalar tanto, né, como a gente tem visto ainda em outros setores, em outros campos, em outros pré-candidatos. Um dado aí a respeito do Marcelo Ramos. Ontem mesmo, durante o Exclusivo, a gente percebeu uma voz muito indignada, muito qualificada, mas muito indignada por todo o contexto. Quanto mais você se aproxima da realidade, e ela é muito brutal, claro que a sua capacidade de indignação aumenta. É o que acontece na voz de Jéssica Orellana, quando faz uma crítica à Prefeitura de Manaus, né, nesse contexto da saúde. Bom, quando a gente tira de um programa de 1h20 a pior crítica da Prefeitura de Manaus de um pesquisador, tendo ali na mesa um pré-candidato a prefeito, é que esse pré-candidato a prefeito botou algum freio na sua crítica, né? E quando a gente tira a pior crítica do Marcelo Ramos
direcionado ao governo do Estado, é porque ele priorizou um tipo de fala, né? Então, talvez ele vai ter de fazer uma análise neste momento se esse é o melhor rumo, né? Se é o melhor rumo. E veja, eu não estou aqui caindo na besteira de dizer que o Marcelo Ramos é um laranja. Ele não preenche características de um candidato laranja. Isso é até uma idiotice, esse tipo de afirmação, a meu ver, né? No contexto político. Marcelo Ramos tem ali uma estratégia política de uma conjuntura política que ele está cumprindo. Eu penso que ele precisa avaliar no sentido de que, será que o voto em Manaus vai ser mesmo pautado só pelo tema ideológico? Será que os nomes, quem é que está se movimentando mais e quem é que está fazendo a maior crítica ao prefeito? Quem é que cresce mais com essa crítica ao prefeito? Isso é o mais eficiente, né? Então, acho que tem esses dados. Eu acho que, eu não sei quanto tempo ainda tem, eu tenho outras coisas para falar do Davi Almeida, do Alberto Neto e do próprio Amon e do Roberto Cidade, mas eu acho que nós não temos tempo, né? Apenas 2 minutos, Rose, para a gente abordar todos os temas que você tem aí desses pré-candidatos. Olha, eu vou bater lá na porta do Giro de Notícias mais tarde, mas olha, em resumo, eu acho que o Davi Almeida, o principal problema dele é qualificar sua fala de gestão. Ele já é gestor, então ele precisa ter as melhores opções para Manaus e não parte dele as melhores opções propostas nesse momento. Então, essa é uma revisão necessária para o Davi Almeida, talvez ele perceba isso num ponto ou no outro, tenta reagir, mas não consegue, talvez esteja mal assessorado também, né? No sentido da construção de propostas para Manaus, para a resposta, inclusive, que a gestão dele não deu, né? O Roberto Cidade continua empacado numa bolha, ele não consegue sair dessa bolha, e por isso, talvez, nesses bastidores traga tanta informação de que ele não consegue crescer, né? Ele não consegue dar uma entrevista, marcar uma entrevista, uma hora dessa, imagina, como é que ele vai chegar num debate se ele não consegue dar entrevista? Então, acho que esse é o ponto de desafio do Roberto Cidade nesse momento. Eu penso que o Alberto Neto e o Amon, eles têm as suas dificuldades, né? O Amon, a questão muito da crítica da idade, essa idade pesa também nas avaliações, nas decisões dele, né? A experiência política. E o Alberto Neto, há uma certa inexperiência e uma busca de tentar acumular conhecimento e melhorar a sua capacidade de fala. O que diferencia os dois, na minha opinião, é que eles não têm medo de buscar essa reparação, essa coisa mesmo com o carro andando. E talvez por isso sejam os dois até que têm uma característica de carisma maior com o eleitorado, né? Com o eleitorado deles, e conseguem ter essa dinâmica toda. E talvez por isso também sejam os dois que mais estejam apanhando, hein, Thaís? É verdade. Então é isso. Eu acho que eu consegui fazer um resumo básico, não sei se esqueci de algum dos principais candidatos, mas falei dos 5, né? Dos 5 com maior viabilidade. Com certeza, os nossos ouvintes vão te acompanhar. Hoje, no Giro de Notícias, não dará tempo, nós teremos futebol, Rose, hoje, às 18 horas. Então, tá corrido demais. Hoje, claro, quem quiser te acompanhar, pode ir lá nas redes sociais, Rosiane Carvalho AM, para ter todos os destaques da política, como a gente já abordou aqui no segunda edição. Obrigada por hoje, Rose. A gente volta a conversar. Lembrando que tem feriado nessa semana, hein? Isso, até qualquer hora. Não sei até qualquer hora.